Enquanto a banda feminina cantava no palco, uma sensação de pertencimento e representatividade foi tomando o local. As mulheres, que em sua grande maioria estavam acompanhadas de um homem, ocuparam a frente do espaço. Elas dançavam e viviam aquele momento. O rock era delas. Os homens, por outro lado, pareciam apenas observadores. Eles não engajaram tanto assim com o grupo. Alguns chegavam a olhar de canto de olho. Quando o espaço é tomado por elas, parece que eles não se sentem tão confortáveis assim. Nas bandas seguintes, formadas apenas por membros homens, o engajamento ele já foi um pouco maior por parte do público masculino. Ele pode ser resumido em uma frase que eu ouvi de um cara atrás de mim. Nossa, essa banda realmente atendeu as expectativas. Aparentemente, uma mulher ocupando um lugar de protagonismo no rock definitivamente não está nas expectativas masculinas. Mas, ainda assim, as mulheres encontram a sua brecha para pertencer dentro do cenário. A mulher no rock ainda é sinal de resistência. Eu sou a Ana Elise Mariano, uma das apresentadoras e roteiristas desse podcast. E esse é o Mulheres à Beira-Bar, um podcast que retrata, de forma imersiva, a experiência da mulher na noite. Nesse primeiro episódio, fui até um bar de rock e você acompanha essa vivência junto comigo. Eu sou estudante de jornalismo, eu tenho 22 anos e sou uma mulher de baixa estatura, de cabelos castanhos escuros e cacheados e pele clara. Falando um pouco sobre o meu estilo, eu não sou muito da galera do rock. Eu já tive uma fase emo na adolescência, acho que todo mundo já passou por isso. Mas definitivamente um bar de rock com bandas covers, como o que decidimos visitar nessa noite, não é algo que geralmente estaria nos meus planos. Mas eu aceitei a missão, que eu e as outras criadores e criadores do Mulheres à Beira-Bar propomos e aí eu realmente emergi nessa noite. Eu emprestei um vestido preto, uma meia rastão e um coturno bem pesado da minha irmã e coloquei uma jaqueta de couro. Meu namorado, Vinícius, se contentou apenas com uma roupa preta. E lá fomos nós. Era por volta de 8h30 da noite, em uma sexta-feira levemente fria, e a gente chegou no bar de Uber. A gente ainda não conhecia o lugar, porque como eu falei, para ser bem sincera, a gente não é muito de uma noite badalada. Em uma sexta-noite, é mais comum que estejamos no sofá, explorando uma nova série para assistir. Ainda assim, não foi difícil saber que chegamos ao destino correto ao nos depararmos com um enorme grafite no muro do estabelecimento, com a figura de um dos integrantes da banda Kiss, ao lado de Lemmy Kilmister, o baixista e cantor da banda Motörhead. Nós vimos ali algumas estátuas de figuras mitológicas, com um mini demôniozinho, e confesso, eu me diverti em imergir em um ambiente como aquele. A gente entrou no lugar e parecia um porão tenebroso de um filme de terror. E eu amei essa ambiência. Com luzes baixas e um grande balcão de bar, em todo o espaço, pôsteres de filmes de terror eram espalhados. O local recebe todas as noites bandas para tocarem covers dos clássicos do rock. Esse espaço era separado de onde as mesas estavam espalhadas. O palco estava no outro extremo do bar, onde tinha o espaço para que a plateia assistisse de pé o espetáculo. Quando chegamos, o show ainda não tinha começado. Assim que entramos, imediatamente vimos Duda e Gabriela, sentadas bebendo um chopp. Duda foi a nossa convidada para viver essa noite em um dos bares de rock, que está na região do Largo da Ordem, no centro de Curitiba. Já a Gabriela é uma das roteiristas e apresentadoras desse podcast, que também nos acompanhou. Eu sou a Maria Eduarda, mas todo mundo me chama de Duda Cunha. Eu tenho 21 anos e estou no último período de cinema e audiovisual. Então, eu costumo falar que quando eu cheguei nos meus 12 anos, eu tive as famosas fases que hoje em dia toda garota tem, que é a fase roqueira junto com a minha fase K-pop. E a fase roqueira, conforme eu fui passando, ficou meio que adormecida dentro de mim.
Até que eu comecei a me relacionar com o meu namorado, que ele é, tipo, mega roqueiro, mega metaleiro. E aí, nisso, junto com a volta do Linkin Park, que também me impactou muito, sempre foi uma banda que eu gostei muito, eu voltei a consumir, tipo, bastante o rock, tanto que a gente tem uma playlist em casal só de rock. Cara, a minha primeira percepção de quando eu cheguei foi, primeiro, lugar diferenciado, porque eu acho que eu nunca fui em um lugar que a entrada já era meio que um porão, assim, tipo... eu já fui em outros lugares que tinham esse conceito, assim, de porão, de basement, mas um que você entrava, assim, já era um porão e era toda uma estética, assim, meio medieval, foi a minha primeira vez. O que me deu, tipo, um estranhamento, assim, aquela claustrofobia, mas depois eu achei muito da hora, assim. Assim como a Duda compartilha o rock com o seu namorado, foi possível perceber, de imediato, que o rock também era algo compartilhado entre os casais frequentadores do bar. A Gabi também não fica de fora da aproximação com o estilo e consome algumas bandas de rock no seu dia a dia. Ainda assim, mesmo que o meu estilo e o do Vini fossem totalmente distintos do público-alvo do bar, eu e o Vini parecíamos ser os que melhor se misturavam com o público. Isso porque, até então, a maioria das mulheres presentes no local estavam acompanhadas de um homem. Enquanto o lugar enchia, foi tempo suficiente pra gente pedir um lanche. E daí que a gente já foi direto começar os trabalhos, né? E a banda já tava testando os equipamentos antes do show começar. Nós não sabíamos quais bandas tocariam naquela noite. Então fomos totalmente surpreendidas quando entramos no espaço de shows e quem cantava era uma mulher, ao lado de outra mulher, que tocava o baixo. Eu sou de uma família de músicos e especialmente filha de um baixista e de uma vocalista. Além de cantar e estar envolvida no meio. Preciso dizer, naquele momento eu estava curtindo, e muito. Cara, eu acho que primeiro você bate, assim, num estranhamento. Eu acho que qualquer cover, assim, no geral, você tem um estranhamento, porque o cover, ele tem essa liberdade de você poder cantar a música do jeito que você se sente mais confortável, até porque nenhum alcance vocal é igual ao do outro. Mas é muito... Ai, como você... Dá esse primeiro estranhamento, mas depois você vai se acostumando com a voz da pessoa. E aí você vai aproveitando porque parece que você tá cantando com um monte de amigas uma música que você gosta, sabe? Essa sensação que foi muito gostoso. Parece que eu tô, sei lá, no carro com minhas amigas, coloquei um Led Zeppelin, tá todo mundo cantando junta. Enquanto a banda feminina cantava no palco, uma sensação de pertencimento e representatividade foi tomando o local. As mulheres, que em sua grande maioria estavam acompanhadas de um homem, ocuparam a frente do espaço. Elas dançavam e viviam aquele momento. O rock era delas. Os homens, por outro lado, pareciam apenas observadores. Eles não engajaram tanto assim com o grupo. Alguns chegavam a olhar de canto de olho. Quando o espaço é tomado por elas, parece que eles não se sentem tão confortáveis assim. Enquanto as mulheres estavam indo lá pra frente, né, lá embaixo do palco, foi bem perceptível que o guitarrista tava querendo bastante atenção, né, até. Tudo bem, guitarra, né, em muitos momentos ele é o principal no show de rock, mas foi muito perceptível essa invasão do espaço principal do palco, muito mais frequente, né, por conta do guitarrista, ofuscando a vocalista e a baixista, né, que é, querendo ou não, também bem relevantes lá pro cenário que a gente tava. Não foi somente no palco que o espaço que as mulheres tomavam parecia ser incômodo. Ali embaixo também. Eu não pude deixar de notar um casal específico que estava ali. O homem abraçava sua companheira por trás e ela não conseguia mexer os braços, mas dançava balançando o corpo e cantando, enquanto o parceiro a acompanhava no embalo. Mas ele não parecia estar muito feliz não, viu? Ele olhava para as outras mulheres à frente, dançando, de canto de olho e parecendo julgar um pouco. Eu não quero ser radical, mas já sendo, eu diria que a expressão era quase que de nojo. Era irônico. Como o homem parecia se incomodar tanto
com a liberdade de outras mulheres à sua frente, tendo uma presa em seus braços. No segundo show, a configuração do local mudou. Os homens marcaram território. Antes mesmo da apresentação começar, eles basicamente acamparam na frente do palco e definitivamente tomaram conta. Quando a banda, 100% composta por homens, tomou o palco, a agitação era insana, comparada à agitação do primeiro show. As mulheres ainda estavam ali, mas eu diria que estavam mais camufladas entre os homens. O engajamento ele já foi um pouco maior por parte do público masculino. Ele pode ser resumido em uma frase que eu ouvi de um cara atrás de mim. Nossa, essa banda realmente atendeu as expectativas. Os ânimos estavam um pouco mais aflorados, o vocalista parecia estar bem íntimo do álcool, e eu e as meninas estávamos um pouco mais apreensivas sobre o que acontecia ao redor. Pulos, bateção de cabelo, balançadas do corpo pareciam mais presentes. Eu cheguei a ser surpreendida por uma mão muito pesada de um homem, muito mais alto que eu, dando um tapa no meu ombro, apenas para poder passar. Eu confesso que eu me assustei, mas pensei, ok, ele deve estar apenas inconsciente da sua própria força e do meu tamanho. Já o terceiro show foi de uma banda masculina também, e o ritmo na verdade só continuou em uma crescente. Os homens seguiam pulando, dançando, e dessa vez as mulheres estavam cada vez mais longe do palco, e aquelas que vieram acompanhadas, perto de seus parceiros. Aquela noite acabou, nós fomos embora e ficou por aquilo. Algumas impressões e observações que eu compartilhei agora. Mas depois daquela noite, no fim de semana seguinte, eu fui surpreendida com uma mensagem da Duda. Ela me disse que voltou ao mesmo bar, dessa vez em um sábado, e que o ambiente estava simplesmente hostil. O lugar estava muito lotado e emanando uma agressividade a mais. Com roda punk sem espaço para muito movimento, a Duda foi embora do local com crise de ansiedade. E aí, nisso, eu saí e fui porque a gente tava com 2 hambúrgueres pra sair. Fiquei ali do lado que saía a comida. Fiquei esperandinho, assim, tentando não ter uma crise, não ter nada, né? Porque eu tenho TAG. E aí, nisso, saiu uma menina, coincidentemente, ruiva, de cabelo cacheado, curto, só que com um vestido preto, com um namorado, com a blusa do System. E aí, ele, tipo, perguntando meio, não bravo, mas talvez irritado, estressado, tipo assim, por que você saiu? Por que você saiu? Por que você saiu? Aí ela falou, tipo assim, cara, tinha um monte de homem passando a mão em mim, eu saí porque eu não queria mais ficar lá. E aí ele olhou pra cara, tipo assim, tá, mas o que você quer que eu faça? E aí, nisso, tipo, quase logo depois que ele falou isso, chegou meu namorado e eu, tipo assim, eu quero ir embora. Eu quero ir embora, não aguento mais. Se, tipo assim, uma amiga minha viu um show pela primeira vez, eu sei que é a primeira vez dela indo num show de rock, viu a programação e tá afim. Se a gente não tivesse arrumado um grupo grande de amigas, eu não recomendaria, ou se meu namorado não fosse, ou se até meu namorado me chamasse pra ir de novo, eu não iria. Para entender um pouco de onde o rock e as mulheres se encontram, a gente precisa olhar um pouquinho para a história. O rock and roll é um gênero musical que surgiu nos Estados Unidos da América, durante a década de 50, com influência de estilos de ritmos do blues, jazz e R&B. Esses gêneros eles são originados na cultura negra estadunidense. Na época, apesar disso, o rock era chamado pelas pessoas brancas de race music, ou música de raça, traduzindo livremente. Hoje, quando a gente olha para a história, a figura de mulheres e de pessoas negras foi muito apagada do imaginário sobre o que é o rock. Um exemplo bem claro disso se encontra na figura de Rosetta Nubin, uma mulher negra cujo nome artístico era Sister Rosetta Tharpe. Ela pode ser considerada uma das pioneiras nesse estilo, mas
pouco se fala sobre. Então, falar sobre o rock e a mulher, para muitas pode não ser algo tão natural. Para ter maior clareza sobre essa movimentação da mulher em direção ao rock, eu conversei com a Roberta Sibin. Ela é uma ativista de causas feministas e em prol da criança. Ela também é uma das coordenadoras do Rock Camp Curitiba. Esse é um acampamento musical para meninas e ela também é baixista da banda As Más Notícias. Então eu comecei a escutar rock bem pequena, bem no clássico. Tenho, na verdade, um tio que é fã dos Beatles, assim, desde jovem. Então, quando eu ainda era adolescente ainda, ele tinha todos os discos de vinil dos Beatles. E ele gravou tudo em fitinha pra mim. Todos os discos dos Beatles ele pôs em fita cassete pra mim. E faz tempo. E daí eu comecei a gostar muito de Beatles, acabei indo no show do Paul McCartney com a minha mãe na Pedreira, quando ele veio pra cá, em 91. Então, eu sempre tive esse interesse em rock. A Roberta me contou um pouco sobre como era a diferença do cenário para as mulheres no fim dos anos 90 e como isso foi mudando progressivamente. Nesse momento, lá nos finais dos anos 90, começo dos anos 2000, ainda a cena era muito masculina, assim. A gente eu frequentava esses locais, assim, mas não tinha banda de menina, assim. Tinha uma ou outra menina que às vezes era vocalista ou tocava alguma coisa em alguma banda, mas assim, era exceção, assim, ou uma banda inteira formada de menina, então era ainda mais exceção. E por ser esse lugar muito masculino, ele trazia mesmo essa força ou essa energia, talvez, não força, mas assim, essa energia masculina para o espaço, né? Então, todos os shows era sempre os homens na frente e as meninas atrás, com medo até de se machucar, né? Porque, enfim, por causa do pogo, por causa da maneira que eles se colocavam ali, era uma maneira bem agressiva, assim. A gente sempre que tinha que ficar para trás, meio que uma protegendo um pouco a outra, porque era um espaço realmente com essa energia masculina, assim. E foi isso por muito tempo, assim, sabe? E ainda em muitos, depende do show que você vai, ainda tem muito isso. Dá pra perceber uma semelhança com aquele depoimento lá da Duda, né? Mas com o passar dos anos, as coisas começaram a mudar, assim. Lá nos Estados Unidos, no final dos anos 90, foi criado um movimento Riot Girl, um movimento de mulheres que aconteceu justamente porque elas queriam ter o seu espaço. Elas não, né, tem um manifesto Riot Girl que é super legal de ler, que fala justamente isso. A gente quer poder escutar a gente quer poder ler o que a gente faz, a gente quer poder curtir a arte que a gente faz, sem ser pressionada pelos homens, né? Com essa energia masculina, com esse pensamento de clube de bolinha, que ainda existe, mas que a gente está aí lutando para que mude, assim. Daí, com a criação desse movimento, Riot Girl, foi criado o Rock Camp em 2001 nos Estados Unidos. Rock Camp é um projeto social que tem como missão mesmo usar a música como pano de fundo para o fortalecimento de meninas e mulheres e pessoas trans. E ele foi criado em 2001 nos Estados Unidos e acabou se espalhando para muitos lugares do mundo, assim. Hoje são quase 200 cidades que têm o projeto. E daí foi depois disso, assim, depois realmente do Rock Camp vir para Curitiba que eu
eu comecei a entender que esse espaço do rock também era nosso como protagonista Uhum. mesmo, assim, e que todo mundo poderia fazer, não precisava ser só uma mulher ou outra que fosse mais Sim, talentosa, né, sim. ou que tivesse isso tido incentivado desde criança, que todas nós podemos ocupar esse espaço como protagonistas, não só como, como vendo o espetáculo, Uhum. assim. Realmente, a cena tem aumentado. Em Curitiba, cidade onde esse episódio foi ambientado, são 35 grupos de bandas femininas, sendo 5,3% do total nacional. Segundo a pesquisa realizada pela União das Mulheres do Underground Brasil, a capital paranaense é a terceira cidade brasileira com o maior número de bandas de rock feminina. Mas essa ainda é uma realidade, majoritariamente, das mulheres que consomem outras mulheres. Os homens ainda parecem ser um pouco resistentes a consumir esse conteúdo, e logo os espaços acabam sendo menos ocupados por elas. Um estudo da Annenberg Inclusion Initiative levantou o gênero e etnia de produtores e compositores das 800 principais músicas lançadas entre 2012 e 2019. O relatório apontou que menos de 23% das artistas e 2% das produtoras eram mulheres. Além disso, o Instituto também levantou que, dos mais de 1.000 créditos de produção analisados, apenas 8 eram de mulheres negras. Eu acho que mudou também muito isso. Eu acho que antigamente a gente se apoiava entre as migas, né? As Uhum. amigas ficavam grudadas e se apoiavam, assim, e se uniam. Uhum. Mas tinha muito mais rivalidade, Uhum. né? Como nem quase nenhuma de nós era protagonista como nenhuma de nós era protagonista daquele espaço, assim, existe muita rivalidade pelos protagonistas, Uhum. né? Sim. E hoje, como somos nós as protagonistas, daí existe mais união e cumplicidade mesmo, assim, Uhum. sabe? De entender que estamos mais perto do que a gente imaginava que a gente estivesse Uhum. quando a gente era mais nova, assim. Foi pensando nisso que Roberta ajudou a implantar o Rock Camp em Curitiba. O Rock Camp é um projeto social que, em uma semana, em período de férias, meninas têm diversas oficinas, onde elas passam a ter consciência de que podem pertencer ao lugar que quiserem, inclusive no rock. Rock Camp usa a música como pano de fundo para fortalecimento de meninas e dissidências de gênero. Em uma semana, elas aprendem a tocar um instrumento, montam uma banda e fazem um show no final da semana. Quando eu falo tocar um instrumento, é porque a grande maioria, 90%, chega lá sem ter nenhum conhecimento musical. E isso eu vejo que ainda não mudou. Como eu tô falando que eu acho que as meninas mudaram muito, as mulheres mudaram nessa questão de se apoiar e acreditar uma nas outras, a parte do incentivo à música, eu sinto que ainda é muito pouco. Mas a gente faz isso, monta tudo isso para que elas acreditem que elas possam, muito mais do que elas vão sair dali tocando alguma coisa. Elas vão aprender uma coisa ou outra, vão aprender o suficiente para fazer a música delas e tocar no sábado, mas não que elas vão sair dali sabendo um instrumento. E além disso, a gente tem mais 10 oficinas ao longo da semana. O Rock Camp faz mais 10 oficinas ao longo da semana, de diversas coisas onde a gente possa falar sobre protagonismo feminino, sobre liderança, sobre identidade, como a gente se identifica, sobre respeito, sobre racismo. Então, tem vários locais onde elas vão. É meio um Tetris, assim, sabe? Sim. Vai construindo uma coisinha em cima da outra para se encaixar, para no final, a hora que elas fizerem, assim, se você for reparar, assim, as letras das músicas no final da semana, as letras que saíram, elas mostram tudo isso. Elas mostram esses aprendizados, sabe? E daí só em 2017 a gente começou a organizar o Rock Camp. Em 2018 aconteceu o primeiro Rock Camp. Eu não tocava nenhum instrumento. Mas acabou aquela semana de janeiro.
E eu vi que todas as meninas que participaram saíram tocando, obviamente não super tocando, mas acreditando que elas podiam tocar. Sim. É muito maior que tocar mesmo. Sim, É acreditar que você pode fazer alguma coisa, exato. né? E lembra que eu cheguei em casa e falei pra ele, falei assim, Léo, meu, se aquelas crianças conseguem tocar, eu também vou tocar. Uhum. Então, assim, até me emociona muito, assim, sabe? Porque era uma coisa que é um sonho meu, assim, que tinha sido um sonho. Uhum. Eu tinha chego a comprar um baixo quando eu tinha 21 anos e não tinha conseguido aprender, porque também não fui atrás de fazer uma Sim. aula, fui tentar que alguns amigos me ensinassem e não deu certo. Mas daí, em 2018, eu peguei aula toda semana Sim. e hoje, assim, eu toco baixo, assim, eu me Sim. considero baixista. Roberta, e qual recado você daria aos homens? Por que eles devem consumir mais conteúdo de mulheres? Respeito às minas é a primeira coisa, né? A gente quer respeito em todos os locais, assim, né? Respeito de que a gente sabe fazer as coisas, né? E que a gente pode estar em todos os lugares. E quanto à música, eu acho que falta um pouco dos homens se abrirem mesmo, saírem desse mundo assim que eles estão e se abrirem para escutarem outras coisas, né? De ler mais mulher, escutar mais mulher, sabe? E conversar mesmo de igual para igual com as mulheres, Sim. sabe? E entender que a gente está ali ocupando os espaços tanto quanto eles, assim, sabe? Sim. Acho que os homens aí de 2024 precisam entender que nós estamos ocupando esses espaços e que eles precisam se abrir mesmo para escutar o que a gente está falando, né? Sim. Para escutar o que a gente está fazendo, para ler o que a gente está escrevendo. Sim. E entender que nós temos tanto valor, ou mais, mentira, mas que a gente tem tanto valor quanto, que nossas Sim. ideias têm tanto valor quanto. E que eles precisam entender que a gente chegou para ficar, assim, não é moda e nem mimimi, assim, é o que a gente vai lutar para ser o daqui para frente. Estamos aí ensinando as próximas gerações para elas fincarem o pé mesmo e ocuparem todos os espaços. Com essa conversa, não é preciso dizer muito mais. Apenas que nós seguimos aqui, em todos os lugares, mostrando que vamos e devemos ocupar esses espaços. Entrando pela brecha do rock, queremos abrir portas e mais portas. Se você quiser acompanhar e saber um pouco mais sobre o trabalho do Rock Camp Curitiba, acesse girlsrockcampcuritiba.org ou siga no Instagram @rockcamp_Curitiba. Esse é o Mulheres à Beira-Bar, podcast imersivo sobre a realidade da mulher na noite. Ele foi totalmente produzido por estudantes de jornalismo. Eu sou a Ana Elise, roteirista e apresentadora desse episódio. A arte da capa também foi feita por mim. A Gabriela Alves também é uma das apresentadoras e roteiriza o podcast, e participou comigo na frente da produção. A Pietra Gabiati também apresenta e roteiriza e cuida dos business affairs do MAB. O Felipe Martins nos ajudou a entender um pouco melhor da história do rock e realizou a edição ao lado de João Américo. O João também criou a trilha da vinheta com a participação especial de Felipe Borba no violão e Alison Reinert no saxofone. A Duda Cunha foi nossa convidada para viver essa experiência doida. Valeu pela parceria, Duda! O MAB também foi idealizado em conjunto com a Vitória Beatriz, Rafael Villani e Guilherme Rodrigues, quando esse projeto ainda era só um sonho. Valeu demais, gente! E se você gostou desse episódio, pode dar uma avaliação? Isso é importante para nós. Até o próximo episódio!